O Operação Resgate de hoje é especial. É uma conversa com 3 especialistas sobre as razões, as angústias e o resgate que executivos muitas vezes passam durante a vida profissional. Nossos convidados: a psicóloga Terezinha Dreux, a Tita, o cardiologista Sérgio Weissman e o psiquiatra Pablo Roig. Dentro do mundo corporativo, o que se propõe é uma alteração de valores, lamentavelmente, né? E se cria um lugar para o que Lieberman, que é um psicanalista argentino, chamava de personalidades sobreadaptadas. O sobreadaptado é uma pessoa que realmente está muito bem na vida, dentro desses aspectos, os aspectos de interação social, integração social, produtividade. Mas são pessoas que acabam postergando algumas coisas que são essenciais, que são os sentimentos e o corpo. Por isso que o sobreadaptado é uma pessoa que é candidata ou a doenças psiquiátricas como depressão, pânico ou doenças psicossomáticas. Infelizmente, o indivíduo hoje entra no mercado olhando cifras. E ele tem que obedecer metas, ele tem que atingir metas, ele tem que obedecer regras, ele é massacrado dentro de uma hierarquia também. Agora, ele vai vendo que a qualidade de vida dele vai cada vez mais numa curva descendente. O indivíduo que opta por uma carreira empresarial, ele é seduzido justamente pelos benefícios que essa carreira oferece. E muitas vezes ele vai esquecendo de perguntar para si próprio o que realmente ele quer fazer na vida. Mas ele tem essa pressão, ele precisa ganhar, ele quer construir uma família, enfim, ele tem sonhos para realizar. E a carreira começa a deslanchar. E nesse deslanche ele vai sendo solicitado cada vez mais a fazer alguma coisa que interesse à organização que ele pertence. A estrutura que fica por trás, a família, ela muitas vezes vai dando também suporte para ele não entrar em contato com ele próprio. Embora haja uma série de cobranças. Cadê meu pai? Cadê meu marido? E ele tem que optar. Ou ele vai ser um bom marido e um bom pai, ou ele vai ser um bom executivo. A mulher dá suporte enquanto ela também é cúmplice do processo. Nós não podemos ver ninguém como vítimas, né? São todos cúmplices. Então convém. No entanto, muitas vezes essa conveniência começa a ficar estremecida, porque a mulher começa a perder também o contato com o homem, com o companheiro, com aquele que ela casou. Ele já não é mais. Ele está casado com a empresa. Ele não tem mais tempo para a família. E tempo de coisas simples. Porque quem vai lembrar muitas vezes ele, né, vai lembrá-lo de que ele tem que mandar flores, que é aniversário de casamento, reserva de restaurante, coisas simples que a mulher gosta de receber, é a própria secretária. No caso do sobreadaptado, tem a ver com o lugar que ele ocupa dentro da empresa, por exemplo. Né? Então, ele é um número dentro da empresa. Né? Inclusive, por isso que você vê, muitas vezes, as pessoas se aposentam e acham que a partir da sua aposentadoria podem ter uma vida melhor, etc. Mas a maioria não é assim. A maioria sente que perde poder, que perde função, que perde capital e que, portanto, perde a vida. E dessa maneira entram em situações muito complicadas. Complicadas mesmo. Muito complicadas em relação à sua vida. Esses são momentos onde nós encontramos um aumento muito grande da sua morbilidade, a possibilidade de aparecer patologia. Aparece justamente no momento da frustração, geralmente. No momento da frustração. Que no momento, quando vou relatar um caso de um paciente meu que um dia não recebeu um elogio da empresa. Isso foi suficiente para criar um quadro de ansiedade
e de depressão tão importante, né, que acabou vindo ao meu consultório. Que justamente eles vêm ao consultório quando tem essa ruptura da sua homeostase, do seu equilíbrio. 90% dos meus atendimentos para executivos são de mulheres, de esposas que encaminharam seus maridos. É assim, quase que no ultimátum. Ou você faz terapia, ou o casamento acaba. Voltando a David Lieberman, ele dizia que o sobreadaptado, pensando que muitos executivos são sobreadaptados, são pessoas que adoecem de normalidade. Então, geralmente, eles vêm pelas consequências e têm muita dificuldade em entender qual é a causa disso aí. Por isso que é muito difícil tratar uma pessoa que tem o que nós chamamos de egosintonia, digamos, o ego sintônico com seu esquema de vida. Então, geralmente, vem pelas consequências. Podia explicar um pouco essa expressão, egosintonia? Digamos, todos os sintomas que nós percebemos, eles vêm como normais. Por isso se sintonizam com o ego, se sintonizam com ele. Então, eles não reconhecem isso como coisas estranhas, coisas patológicas, coisas negativas. São pessoas que se manejaram dentro desses valores a vida inteira, né? Foram educados dessa maneira, foram educados para ter êxito, para nunca falhar. Então, de repente, quando eles falam, escuta, qual é o problema de você falhar se você está dando, através dessa falha, entre aspas, né, tempo para teus filhos, tempo para tua mulher, tempo para teu trabalho, para teu lazer, tempo para tuas férias, para teus amigos e tal. Então, para eles é muito difícil reconhecer isso como alguma coisa negativa. Então, geralmente, eles vêm pelas consequências. Vêm porque entraram num quadro depressivo. E não sabe por quê, né? Não sabe, e, aliás, é muito mais fácil medicar um paciente e retirar a sua depressão do que pensar quais são os elementos que levaram ele à depressão. Hoje se fala muito, bom, falar em estresse é uma coisa hoje generalizada, mas hoje se fala muito num tipo de estresse chamado burnout, que é o hiperestresse. Que o indivíduo, quando ele é mais jovem e ele tem grandes objetivos na carreira, ele não se dá muita conta disso. Mas a ansiedade, a tensão para poder corresponder àquela confiança que é depositada nele, faz com que ele se ultrapasse em termos de limites. Isso ele vai pagar um preço mais tarde. Chegar na vida madura e perceber que ele não viu filhos crescendo, que não teve amigos, que não teve férias, que descuidou seu corpo. E isso realmente dá uma sensação de perda de tempo muito importante. E o tempo você não recupera mais. Então, o estresse já passou a ser uma coisa que faz parte da vida dele. Mas o hiperestresse, ou burnout, vai aparecer um dia traiçoeiramente. Em qualquer faixa etária, dependendo do grau de pressão a qual ele é submetido. Existe um período da vida onde a pessoa começa a ter muito passado e menos futuro, né? E esses são os momentos que em psiquiatria nós chamamos de involução. Quando a pessoa começa a perceber a sua involução, é que tem mais propensão a ter esse tipo de quadros. Na medida que eu conquisto alguma coisa, eu quero mais alguma outra coisa, porque aquilo conquistado já não me satisfaz mais. Os altos cargos seduz o indivíduo, seduz com altos salários, seduz com possibilidades de grandes realizações, seduz com prestígio, poder, e isso fascina. E tudo que fascina, faz assina. Portanto, eu entrei numa armadilha. Que é um mundo extremamente competitivo, né? Onde você, se não for você, alguém faz por você. Então, para você entrar no jogo, né? Você tem que estar com essas regras. Não sei se você lembra, tem um filme da Diane Keaton que se chama Presente de Grego, se não me engano, onde ela é uma pessoa do mercado financeiro e ela acaba recebendo o presente de grego, uma sobrinha que o irmão morre e manda uma menininha para ela cuidar.
e cria um conflito enorme na vida dela, porque ela, evidentemente, tinha se comprometido dentro da empresa a dar 36 horas por dia de trabalho para essa empresa, né? Tanto que depois acaba saindo, tem uma conflitiva muito importante em função disso. Mas, digamos, a proposta para ela era a seguinte: se você quer estar conosco, trabalhe 36 horas por dia. E ela falou, tá bom. Mas se ela não falasse, outro ia falar. O indivíduo tem um desejo de ter sucesso. E todo desejo, ele já nasce morto, porque assim que ele é satisfeito, você entra num vazio e você precisa de repor rapidamente esse vazio tendo alguma outra coisa. Em princípio, o ideal do ego faz com que nunca atinjamos, nós nunca conseguimos atingir o ideal do ego, né? Então, nós sempre temos que conseguir alguma coisa a mais, né? E aí, então, digamos, quando a pessoa não pode subir mais dentro do esquema hierárquico da empresa, provavelmente vai querer subir do ponto de vista econômico, então vai querer ganhar mais. Então, isso é a condição humana, lamentavelmente é assim, nós nunca vamos ser totalmente satisfeitos com nada. Mas a gente tenta procurar uma proximidade da satisfação. Na medida que eu conquisto alguma coisa, eu quero mais alguma outra coisa, porque aquilo conquistado já não me satisfaz mais. Então, isso move, né, a sociedade de consumo, o ter, que vira esse grande circo da sociedade de consumo. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter. O movimento Yuppie dizia o seguinte: você é o que você tem, né? Então, as pessoas que acabam acreditando nisso, eles têm que ter muito para ser muito. E aí, então, se deturpa um princípio básico, né? Um valor básico. Eu tenho que ter símbolos de que tenho, são símbolos de status. Então eu tenho que ter o relógio da marca, eu preciso estar com o carrão, eu preciso ter um aparato de segurança, muitas vezes, nem todo mundo é assim, mas alguns precisam desse aparato, outros precisam mostrar que os filhos estão numa boa escola, aqui e fora, eu preciso ter casa no campo, casa na praia, enfim, eu preciso ter e preciso mostrar que tenho. Caso contrário, eu sou um fracassado. É uma distorção conceitual e valorativa tão grande, né, que é uma pena. Por isso eu espero que essas oscilações que tem a história da humanidade façam com que, de repente, os valores humanos comecem a ser resgatados. Tínhamos um paciente que um dia me relata que ele tinha que faltar às consultas daí a 2 semanas. Aí perguntei por quê, falei, porque minha mãe morreu semana passada. Eu falei, morreu semana passada e você vai faltar daqui a 2 semanas? Não, porque ela vai ser enterrada daqui a 2 semanas, estou com muito trabalho. Então, isso é uma pessoa sobreadaptada. Mas isso não pode ser normal, assim, não, regular, não é né? Olha, não é normal, mas o pior é que nossa sociedade promove esse tipo de situações, principalmente no mundo corporativo, né? Então, ele tinha que ser para a empresa. Assim como de criança era para os pais, depois tinha que ser para a empresa. Então, ele tinha que cumprir com as expectativas. Né? Aí começa a se postergar, por isso que tem uma alteração valorativa. Coisas que são importantíssimas, como a família, os amigos, o esporte, o lazer, né? As férias, né? Tudo fica postergado em função de que da produtividade, do lugar que se ocupa dentro da empresa. No caso da mulher, eu acho mais grave. Porque a mulher, ela tem a tripla jornada, ela precisa dar conta das solicitações da sua função profissional, mas ela tem o papel em casa de esposa e mãe. E isso fica bastante prejudicado porque passa a ser uma mãe estressada o tempo todo. É uma mãe que não tem tempo de sentar para fazer uma lição, é uma mãe que está sempre muito irritada, né? É uma mãe que muitas vezes não tem tempo de se cuidar. Ela não pode cuidar de coisas simples da casa, porque tem alguém que faz isso para ela. Então ela não mal supervisiona. Então ela é muito mais solicitada. Mesmo que ela tenha um companheiro que ajude, que permita, que ela viaje, que ela chegue a altas horas em casa, enfim, cansada, mas ele não pode substituir o papel materno inteiramente. Eu chamaria de onipotência. Eles se maneiam com uma grande onipotência e com 2 critérios que um exclui o outro, que é o de winner or loser.
Ganhador ou perdedor. Então, muitas vezes, se eu preciso de ajuda terapêutica, é porque sou um perdedor. E aí, então, eles evitam a ajuda terapêutica. O público que mais nos procura é o executivo. É aquele indivíduo que tem, frequentemente, tensões, preocupações, aborrecimentos, responsabilidades, e ele se sente desgastado. O público que mais nos procura é o executivo. É aquele indivíduo que tem, frequentemente, tensões, preocupações, aborrecimentos, responsabilidades, e ele se sente desgastado. Ele tem um grande papel na sociedade, tanto no trabalho quanto fora, e ele está preocupado porque ele nota que a qualidade de saúde dele vai se exaurindo. E nesse processo, a pessoa passa a descuidar o corpo e descuidar os seus sentimentos. O que você está fazendo com você? Você não está se escutando. Mas só que não tem coragem nem de se escutar e nem de escutar os sinais. Porque uma empresa tem um ritmo, tem um movimento, né? Você está vendo, a vida tem um ritmo. E você está vendo, às vezes, que você está fora do ritmo. Mas é muito difícil você escutar, porque não convém. Porque ao escutar, você vai ter que tomar uma decisão. Mas e a coragem? E o conforto? Como é que eu faço com o meu conforto? Com o meu salário no final do mês tá legal. Eu tenho que rever posturas, né? Então, mudar é para quando a gente não precisa. Porque quando precisa, é na dor. O pior de tudo é que essa manifestação do corpo se faz através da não percepção dos primeiros elementos da doença. Um belo dia, ele pode ser surpreendido. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a essa surpresa, porque os sinais já foram dados ao longo de um longo do tempo, né? Então, os sinais eram assim: eu estou descontente, eu estou cansado, eu estou doente, a minha família está reclamando. Por isso que às vezes a pessoa diz, morreu subitamente. Não morreu subitamente, ele tinha 500.000 elementos que iam dizendo para ele que ia ter um infarto, e ele não foi reconhecendo isso porque não reconheceu seu corpo. Então, às vezes, a pessoa é surpreendida em termos por uma demissão. E pode ser aí a verdadeira cura do seu rumo. Sempre tem saída, né? A conscientização da necessidade de mudança de estilo de vida é a saída. Para você clarear a mente, você tem que perceber o conflito, né? O problema é que, como eles têm egosintonia, eles têm muita dificuldade em compreender o conflito. Então, são pacientes que muitas vezes preferem ser medicados, né? E realmente a medicação resolve a depressão deles, mas resolve temporariamente, porque se eles continuam nesse processo de estresse assim, a longo prazo e sem controle, eles vão se deprimir novamente. Se ele usar medidas chamadas de preventivas, que inclui o estilo de vida adequado, ele pode, se não impedir o aparecimento de doença, ele pode retardá-la. Fazer ginástica, emagrecer, cuidar do colesterol, enfim, passar um final de semana fora de São Paulo, das grandes cidades. E tudo isso ele já sabe, mas ele não sabe como fazer isso. Então, falar do que fazer para sair do estresse, eu acho mais uma pressão no mundo atual. Tem milhares de coisas escritas e não fiz minha ginástica. Não fui passar meu final de semana. Meu Deus, meu colesterol aumentou. E aí, o que eu faço? Minha alimentação está adequada? Então, eu vejo isso como um fator muito grande. Então, se você souber dividir a sua vida em termos de trabalho, preocupações em relação a isso,
em termos de alimentação, em termos de qualidade física, liberação da tensão reprimida, atividade aeróbica, no caso, controle e principalmente a abolição do que nós chamamos de hábitos suicidas, como álcool, drogas, fumo, etc., e realmente tomar cuidados com si próprio, não do aspecto puramente estético. Muita gente vai se cuidar pensando esteticamente no resultado, mas a melhor estética é um reflexo da melhora de saúde também. Lógico que é. Então é fundamental o indivíduo olhar para ele mais. Às vezes ele precisa de uma grande surpresa. Às vezes ele precisa de um tranco. E esse tranco pode ser pela perda do emprego, por uma doença grave, que pode significar a saída dele, a saída desse situação estressante que ele entrou e a saída para a busca de si mesmo. Aí ele vai encontrar os verdadeiros valores. Então nem sempre ele está pronto, mas a vida tem seus recursos, né? Seus recursos para levar o indivíduo que vale a pena, porque a vida gosta de seres humanos que valem a pena. Então ela oferece oportunidades aparentemente estranhas, mas para que ele acorde, faça alguma coisa digna para a sua própria existência, porque com certeza se ele fizer para si, ele faz para o outro. Aonde que eu estou indo, né? O que eu estou fazendo com minha vida, né? Agora, nem todo mundo tem essa possibilidade. Tem pessoas que continuam nesse processo competitivo, entram em situações patológicas quando começam as frustrações, porque todo mundo envelhece, né? Você não pode ser jovem para sempre, né? Todo mundo deixa de ser produtivo, sempre tem a competitividade de uma pessoa mais jovem que pode ocupar esse lugar, então... É uma ameaça, uma pressão muito grande. O problema é que se você começa a se mimetizar, digamos, com essa adaptação, né? Então você acaba sendo aquilo lá. Você acaba tendo a tua identidade ligada a isso. Então você não tem possibilidade não tem flexibilidade como você mudar critérios. Agora, tem muitas pessoas que têm essa possibilidade, que são por isso eu disse, esses são os que deram certo. O indivíduo hoje, seja qual for a missão dele na vida, eu acho que ele tem que se priorizar, não no sentido egoísta, mas no sentido realista, porque tudo que depende dele só vai andar bem se ele estiver bem. Seja no trabalho, na vida pessoal, na relação interpessoal. E, logicamente, o objetivo de todos é ter sucesso na vida. Mas para ter sucesso na vida, tem que ter qualidade de vida. Isso chama saúde. Eu lamento muito quando eu vejo, às vezes, que um grande executivo se arrepende de muita coisa que não fez na vida na hora que ele faz o balanço da sua vida no leito de um hospital. Então eu acho que antes que isso ocorra, ele pode tentar conhecer melhor maneiras de prevenir. Então eu acho que saúde é o objetivo.